Senhor Presidente da Câmara de Albergaria, meu caro António Loureiro, Senhor Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, caro Pedro Passos Coelho, meu caro Luís Montenegro, cabeça de lista pelo Círculo de Aveiro, meu caro João Almeida, número 1 do CDS na lista da coligação em Aveiro, caro Simão Ribeiro, líder da JSD, caro Miguel Pires da Silva, líder da Juventude Popular, jovens do Distrito de Aveiro, minhas amigas e meus amigos. A primeira coisa que eu queria começar por vos agradecer foi a prova de força, o suplemento de alma e a certeza de que se lutarmos com afinco e respeitarmos os outros, poderemos ganhar por mérito no dia 4 de outubro, e foi essa a lição que nós tivemos desta jornada fantástica no Distrito de Aveiro. Eu queria saudar ainda as bem organizadas e muito consistentes Juventudes Social-Democrata André Neves e centrista ou popular aqui de Aveiro, presidida pela Joana, que há uns dias se tornou mais célebre e ficou conhecida como Joana Bombeira, por ter posto acima das diferenças a humanidade no exercício da sua vocação, que é tratar dos outros quando estão em dificuldades. Queria dirigir-me, acima de tudo, às novas gerações e adaptar aquilo que tenho procurado dizer ao longo de todo o país, referindo muito brevemente a questão que para os jovens interessa do passado, aquilo que são os resultados que aos jovens podem interessar do presente e, sobretudo, a esperança que podemos ter que, se os portugueses fizerem uma opção estável no dia 4 de outubro, o vosso futuro, o futuro das novas gerações, como o futuro do país em geral, será melhor. Do passado só interessa isto aos mais novos, aos mais jovens. Os socialistas praticamente hipotecaram uma parte do futuro das novas gerações quando fizeram subir a dívida de pouco mais de 60% do PIB para 110% do PIB. A dívida pública é sempre um imposto do futuro que não foi autorizado pelas novas gerações que são chamadas a pagá-lo. E foi isso que os socialistas fizeram. Em segundo lugar, queria dizer-vos, relativamente ao presente, que apesar de os socialistas nos terem deixado o resgate, o memorando, a troika e a recessão, a partir do início de 2013, o país foi capaz de dar a volta à situação económica e passar para um ciclo diferente, onde em vez de recessão há crescimento, onde em vez de o desemprego estar a subir, é a criação de emprego que está a melhorar, onde em vez do investimento estar negativo, o investimento estar
a dar sinais muito interessantes, onde as exportações batem recordes ano após ano, onde, em vez de serem mais as empresas que desaparecem, são mais as empresas que nascem. E uma das razões pelas quais são mais as empresas que nascem é porque há muitos jovens em Portugal com políticas bem definidas de apoio ao empreendedorismo, porque nós acreditamos na liberdade de empresa, que estão a fazer startups, onde pode nascer uma grande ideia numa microempresa e projetar Portugal para além fronteiras. Acima de tudo, aos mais jovens interessa que a curva do desemprego esteja a descer consistentemente e que a curva da criação de emprego esteja a melhorar consecutivamente. É a trajetória que interessa a todos, tendo nós absoluta consciência de que, podendo dizer que o desemprego desceu de 17,5% no início de 2013 para 11,9%, último dado fechado, para aqueles que ainda estão nos 11,9%, o desemprego parece 100%. Não chegou ainda às suas casas, às suas famílias e ao seu cotidiano. E é por isso que a pergunta fundamental para aqueles que procuram trabalho e procuram uma oportunidade é muito simples. Quem é que me dá mais confiança na economia para que chegue a Portugal mais investimento, ou seja, haja maior criação de emprego? Minhas amigas e meus amigos, do ponto de vista do que é relevante para o futuro, que vai decidir-se no dia 4 de outubro, eu chamaria a atenção para o país poder vir a ter uma vida previsível, uma vida tranquila, o que é uma condição importante para que os jovens possam provar o que valem, possam chegar tão longe quanto o seu mérito permite, possam desenvolver, através do acesso à educação e ao ensino superior, as condições que lhes permitem alterar o lugar ou a condição social onde nasceram. É isso que eu aprendi aqui no Distrito de Aveiro, onde a grande maioria dos empresários começaram por ser operários. E se aqui, no Distrito de Aveiro, há alguém que começa por ser operário, pode sonhar, pode ambicionar, pode trabalhar no duro, pode fazer uma empresa, pode criar um projeto e pode ser empresário, então, isso que é possível aqui em Aveiro, como é possível na Europa Ocidental, há de ser possível em todo o Portugal. Aqui em Aveiro, e eu conheço muito bem este distrito, eu nunca ouvi ninguém essencialmente preocupado em que o Estado dirija a economia. As pessoas têm muito sentido prático. Sabem que o Estado não é, em princípio, bom proprietário, sabem que o Estado tem uma grande tendência para ser mau gestor e, portanto, entregam a economia essencialmente às empresas. Aqui, criar uma empresa não é um pecado. Aqui, querer ser empresário não é um delito. Aqui, querer contribuir para a criação de riqueza e para a criação de emprego não é um modelo errado. É o modelo certo e é o modelo que está a dar resultados. É por isso, minhas amigas e meus amigos,
que é preciso dizer. É preciso dizer a Portugal inteiro que há vários concelhos aqui no distrito de Aveiro onde a taxa de desemprego já não é de 2 dígitos. Está acima do desemprego técnico, que anda à volta dos 5, 6%, ou pleno emprego, mas está claramente abaixo dos 2 dígitos. Aqui no distrito de Aveiro há muitos concelhos onde o desemprego é de um número só. 6%, 7%, 8%. Muito abaixo da média nacional e abaixo da média europeia. Se em Aveiro é possível, em Portugal é possível. Basta criar condições de atração de empresas, atração de investimentos, não perder muito tempo com a ideologia, ter uma abordagem pragmática. Temos que apresentar uma proposta de valor aos investidores que seja melhor do que a de outros países, para que o investimento venha para Portugal e não vá lá para fora. E para que os postos de trabalho sejam criados aqui e não lá fora. E depois, há outra coisa que eu queria dizer-vos, porque também se aprende aqui muito no terreno no distrito de Aveiro. Não só este é um distrito que apoiou a oposição liberal durante o regime autoritário. Não só este distrito saiu à rua a plenos pulmões para defender a propriedade privada e a liberdade económica e a liberdade educativa e a liberdade das famílias, quando os comunistas queriam transformar Portugal numa ditadura, mas aqui a solidariedade social, braço dado entre o Estado, que tem funções sociais irrenunciáveis, e as misericórdias e as instituições particulares de solidariedade social que estão no terreno, que chegam mais depressa às pessoas, que conhecem as famílias, que têm proximidade, que conseguem identificar a dimensão do problema e conseguem servir sem burocracia aqueles que precisam. Aqui, em Aveiro, as pessoas não desconfiam das IPSS nem das misericórdias. As pessoas estão agradecidas ao trabalho social que essas instituições fazem em contratualização com o Estado. Eu estou-vos a dizer isto porque, se lerem com atenção os programas de alguns partidos de esquerda, repararão que, página sim, há um preconceito ideológico contra o setor social, a economia social, as instituições de solidariedade social e as misericórdias portuguesas. E eu não pretendo substituir gestão social de proximidade, dando aos idosos o que eles precisam, às crianças o que elas necessitam, aos deficientes o que se impõe, por mais burocracia e mais despesa pública, que é muitas vezes desperdiçada na administração pública e não chega, em termos sociais, àqueles que mais necessitam. Minhas amigas e meus amigos, eu tenho procurado, nesta maratona que temos feito todos, deixar algumas meditações ou reflexões, não para os que estão convencidos, mas para aqueles que ainda não decidiram o seu voto. Ontem, por exemplo, no Porto, procurei chamar a atenção para o facto de nós vivermos em economia global. De a economia global ter, muitas vezes, notícias perturbadoras. Quando há crises económicas numa determinada parcela do mundo, já não há compartimentos fechados. Há contágios e há efeitos. Quanto mais forem incertas as notícias da economia internacional,
mais os portugueses devem ter a lucidez de acrescentar certeza e estabilidade política à situação em Portugal. E hoje gostava de deixar aos mais jovens 3 perguntas muito simples que lhes permitam ajudar a fazer uma opção no próximo dia 4 de outubro. A dívida pública é uma hipoteca sobre o futuro. A maioria PSD-CDS propõe que a redução da dívida no final da próxima legislatura seja significativa e fiquemos na casa dos 107%. O Partido Socialista volta a disparar a dívida como se não tivesse percebido o problema. E põe outra vez a dívida pública 10 pontos acima do que nós entendemos que é prudente. Ora, a história recente demonstra que a nossa prudência está certa e que a irresponsabilidade financeira deles custa caro. A segunda tem a ver com a criação de emprego. Nós sabemos que são as empresas que criam empregos. Os governos podem ajudar ou dificultar o investimento e devem escolher ajudar. Foi por isso que nós fizemos a reforma do IRC, foi por isso que nós fizemos a reforma laboral com compromisso social, foi por isso que nós apoiamos muito a internacionalização das nossas empresas e a capacidade exportadora do país. E eu queria apenas comparar resultados com promessas. O que é que os mais jovens preferem? Como garantia de que os próximos 4 anos são criadores de emprego, preferem uma política que, desde que vencemos a recessão, que teve origem no resgate, já criou mais de 200 mil postos de trabalho, porque as empresas confiaram, porque as empresas investiram e porque as empresas criaram empregos, ou uma política que é do Partido Socialista, que significa pôr num cartaz que vão criar 200 e tal mil postos de trabalho e depois já sabemos no que isso acaba, ou seja, em recessão, em resgates, em troicas e em memorandos. E já agora, aos mais jovens. Lembram-se, em 2015, que uma certa esquerda, e até, inesperadamente, alguma outra esquerda, andaram a dizer aos jovens que com o Syriza é que era. Vinha aí a revolução. A austeridade acabava. A Europa virava. A felicidade estava na próxima esquina. Lembram-se bem do que as esquerdas vos disseram sobre o Syriza e a Grécia. Eu peço aos mais jovens que, em consciência, reflitam. Esse modelo de governação da extrema-esquerda, que alguns consideraram uma fonte de inspiração, significou que a confiança ficou arruinada, que os milionários tiraram o dinheiro dos bancos, se é que algum dia lá o tiveram, que a classe média foi fazer fila no multibanco porque o governo não deixava fazer levantamentos, que os mais pobres foram prejudicados, que aqueles que diziam que nunca mais aceitariam um resgate foram pedir o 3º resgate, que aqueles que pediram ao povo para votar não à austeridade acabaram a propor o triplo da austeridade. É isto que os mais jovens querem para Portugal? Não!
meus amigos. Eu respeito as opções dos gregos, mas Portugal seguiu outro caminho e o nosso caminho está certo. É claro, eles agora dir-vos-ão que já não sabem o que é o Syriza. Mas está bem, são códigos de lealdade. Eles podem já ter um pedacinho de vergonha do que andaram a dizer sobre o Syriza. Terceiro resgate, o triplo da austeridade, confiança perdida, evasão de capitais, um desastre completo. Eles podem negar que os conhecem, mas nós ficamos a saber. A prova dos 9 do que é um embuste político, que é andarem a dizer que é possível estar no euro e não cumprir nenhuma regra do euro. O resto, minhas amigas e meus amigos, como em Aveiro, nós estamos um bocadinho à frente da média nacional, estamos um bocadinho mais perto da média europeia. E é só isso que nós temos que dizer, sociais-democratas e democratas cristãos, que são responsáveis pela reconstrução da Europa depois de 2 guerras mundiais. Não foi com nenhum radicalismo de esquerda ou de direita que a Europa se levantou do chão. Foi com a democracia cristã e com a social-democracia que se construiu o modelo social europeu e se fez da Europa, apesar de todos os problemas, o continente mais procurado para viver, o continente mais procurado para visitar. E por isso só temos que dizer aos jovens, agora que a prova dos 9 da extrema-esquerda está feita na Grécia, agora que os socialistas já não citam nem Hollande nem Renzi, agora que eles ainda continuam a prometer postos de trabalho nos cartazes, mas nós bem nos lembramos o que é que quer dizer pôr o déficit disparado e a dívida descontrolada e não estamos dispostos a repetir a experiência, eu só vos peço que digam a todos, esta maioria é moderada, é centrada, está aberta aos outros, queremos governar para todos, Portugal está num bom radar em termos de imagem internacional, está muita gente a pensar em investir no nosso país, está muita gente a querer criar emprego em Portugal, não estraguem isto no dia 4 de outubro. Meu caro António Loureiro, de caminho, os 2 partidos da coligação, creio que estão à beira de resolver aquele problema antigo da A32, graças a Deus. E eu ia apenas deixar aqui uma enorme saudação a Aveiro, mais uma vez, uma grande lição em termos de democracia e de impulso a um resultado para o próximo dia 4 de outubro. Tenho a maior confiança no Luís Montenegro e nos candidatos do PSD, a maior confiança no João Almeida e nos candidatos do CDS. E permitam-me terminar com esta referência que é pessoal. Eu, que fui muitas vezes candidato por este distrito e nunca me sentirei tão bem tratado como fui neste distrito, confio absolutamente no talento, na energia, na força interior que eu conheci ao longo de tantos anos no João Almeida para fazer a minha vez ao lado do Luís Montenegro na lista de Aveiro. Bem-ajam a todos. Minhas amigas e meus amigos, força Albergaria, força Aveiro, viva a juventude de Portugal, viva Portugal sempre!